E a nossa filhinha de 5 anos, ela ficou lá na casa do irmão Ronald com a Cleide. E nós estamos assim muito felizes porque vocês nos receberam mais uma vez. Esperamos que Deus ministre ao seu coração no nome de Jesus. Quantos dos que estão aqui não me conhecem? Por favor, levantem as mãos. Nossa, um bom grupo, não é? Então, por essa razão, talvez eu fale um pouquinho mais detalhadamente sobre a minha história, sobre como Deus me alcançou, como eu fui alcançado pelo Evangelho, e como pela graça de Deus, também por conta de tudo que eu sofri, hoje eu sou um instrumento talvez mais bem trabalhado e talhado para alcançar pessoas que viveram exatamente no mesmo tipo de estilo de vida e dramas do passado que eu vivi. Mas para isso eu quero que você abra a sua Bíblia lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Lucas 5. Nós vamos ler a partir do verso 17. Lucas, capítulo 5, a partir do verso 17. A palavra do Senhor diz assim: Ora, aconteceu que num daqueles dias estava ele ensinando, e achavam-se ali assentados fariseus e mestres da lei, vindos de todas as aldeias da Galileia, da Judéia e de Jerusalém. Ora, o poder do Senhor estava com ele para curar. Vieram então uns homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e colocá-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo por causa da multidão, subindo ao telhado, o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Homem, estão perdoados os teus pecados. E os escribas e fariseus arrazoavam, dizendo: Quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes: Que arrazoais em vosso coração? Qual é mais fácil dizer: Estão perdoados os teus pecados, ou dizer: Levanta-te e anda? Mas para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra a autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: Eu te ordeno, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Imediatamente se levantou diante deles e, tomando o leito em que estava deitado, voltou para casa, glorificando a Deus. Todos ficaram atônitos, davam glória a Deus e, possuídos de temor, diziam: Hoje vimos prodígios, ou hoje vimos maravilhas. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos. E ore ao Senhor, dizendo e pedindo a Deus, você, a Ele agora. Deus, fala comigo através desta palavra, use esse momento e ministra ao meu coração. Pede a Deus para falar com você, querido, querida. Deus bendito, Deus eterno, Deus maravilhoso, nós estamos diante da Tua palavra. E diante da Tua palavra, Deus, e por causa dela nós tememos e trememos. Porque a Tua palavra nos mostra, Deus, a beleza da Tua santidade, a beleza da Tua graça, da Tua misericórdia, Deus, a grandeza do Teu amor, ao mesmo tempo em que nós percebemos quão pequeninos e pecadores nós somos. Então, diante da Tua palavra, nós nos humilhamos, tanto quanto nos humilhamos diante do Senhor, te pedindo que, por graça e misericórdia, o Senhor fale ao nosso coração agora, no nome de Jesus, ó Deus. Nós nada somos, nós nada podemos, e nós te pedimos isso humildemente, Deus, porque precisamos da Tua palavra. Estes que estão reunidos aqui comigo hoje, no nome de Jesus, não podem viver sem a Tua palavra.
Então nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, Deus, de uma maneira muito clara, de uma maneira muito forte, profunda e ao mesmo tempo simples e singela, e que nós recebamos então esta porção para que por meio dela vivamos em direta conexão com o Senhor, no nome de Jesus, ó Deus. Pois assim oramos nesse nome doce e maravilhoso, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você acredita que Jesus é quem Ele diz que é? Amém. Mesmo? Amém. Você acredita que Jesus é Deus? Amém. Que bom. Então você consegue imaginar se alguém entrasse por aquelas portas hoje, pedisse licença a mim, me pedisse para sentar, assumisse o púlpito e dissesse, eu sou Deus. Qual seria a sua reação? Se alguém viesse aqui hoje e dissesse, olha, eu sou ninguém menos que o Filho de Deus, eu nasci de uma virgem, quem me gerou foi o Espírito Santo, e eu sou Deus, o Messias enviado dos céus, que vim para trazer salvação, vida, cura, libertação. Eu vim reconectar toda a humanidade com Deus. Eu sou Deus mesmo, na forma de homem. Qual seria a sua reação? É claro que você vai dizer que você aceitaria tranquilamente esse tipo de discurso. Mas eu tenho a tendência de acreditar que você reagiria negativamente. Eu tenho a tendência de acreditar que você reagiria com incredulidade, com desconfiança, com suspeição, tanto quanto fizeram os judeus da época em que Jesus apareceu, dizendo que era Deus. E alguém poderia ter dito, apareceu mais um louco aí, dizendo que é Deus. Naquela época era muito comum aparecerem messias. Era a coisa mais comum, pipocavam como pipoca na panela, de fato. Então era coisa comum aparecerem profetas, se dizendo enviados de Deus. E nós sabemos que havia uma esperança no coração do povo hebreu, de que viesse um grande libertador, à semelhança do que veio Moisés, e libertasse o povo e trouxesse a Israel a antiga glória. E eles então aguardavam por essa pessoa. E apareceu um certo Jesus, vindo de uma cidadezinha chamada Nazaré, dizendo que era o cumprimento de todas as profecias. Ele entrou num templo e disse, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim. E ele me ungiu para trazer salvação aos quebrantados. Essa profecia se cumpriu em mim. Então havia muita desconfiança, natural. E essa desconfiança, essa suspeição foi sendo dissipada na medida em que ele confirmava o que ele estava dizendo com os milagres que ele fazia. Então alguém disse, olha, é louco. E alguém contra-argumentou dizendo, não, não é. Porque nenhum louco pode falar como ele fala. Nunca se ouviu alguém discursar como ele discursa, nunca se ouviu alguém que saiba o que ele sabe. Nunca ninguém interpretou a lei e conhece tanto a lei como esse rabi. Não, ele não é um qualquer, ele é, no mínimo, um rabi excelentíssimo. Mas ele não apenas é um rabi excelentíssimo que ensina as Escrituras. Ouve-se dizer desse homem que ele, inclusive, ressuscita os mortos. Ouve-se dizer que ele está à vista aos cegos. Os surdos estão ouvindo. Os leprosos estão sendo curados por onde ele passa Deus. E ele diz que é Deus. É isso que ele está dizendo. Então a sua fama se espalhou sem internet, sem Facebook, sem alto-falante, sem microfone, sem computador. Ele rodou menos do que 500 quilômetros quadrados e mudou a história com a sua mensagem. Porque ele era exatamente quem ele disse, estava dizendo que era. Ele era Deus. Deus na forma de homem. E ele não é menos do que isso. Jesus foi totalmente homem, porque quando ele foi crucificado, ele disse,
Deus, ou antes de ser crucificado, ele disse: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, que vai doer demais. Ele transpirou sangue. Tamanha era a angústia e o peso do meu e do seu pecado sobre ele. Contudo, faça-se a tua vontade, não a minha. Ele era tão homem como eu e você, que no auge da dor da crucificação, ele gritou: Pai, Pai, por que me abandonaste? E o céu se negou a iluminar aquela cena, porque os meus e os seus pecados estavam sobre ele. E ao mesmo tempo ele era completamente Deus, porque poucos minutos ou poucos instantes antes da crucificação, veio um soldado para prendê-lo, e Pedro, muito afoito, pega uma espada, corta a orelha do soldado. Mal que Jesus vai. Imagine a cena, irmão. Ele pega a orelha do chão e coloca de novo na cabeça, no lugar do rapaz. Ele é Deus, completamente Deus. E ele está aqui nessa reunião, tentando mostrar para os doutores que ele é quem ele diz que é. Olha, eu sou Deus. E aí eu imagino que nessa reunião, não sei se você percebeu aqui, logo nos primeiros versos, né? Muitos fariseus e mestres da lei, muitos doutores estavam ali questionando Jesus. Mas e isso? Mas e aquilo? E Jesus, muito amorosa e pacientemente, os tentava convencer de que ele era quem ele estava dizendo que era. Muito calmo e pacientemente. Queridos, para conhecer a Bíblia, você não precisa conhecer nada de teologia. Nada. Fazer seminário é muito importante, é bom, eu gosto de estudar, tenho 2 faculdades, tenho 2 pós-graduações, eu estou estudando, vou fazer mestrado, espero fazer doutorado, amo estudar, o conhecimento ilumina a gente, formidável e maravilhosamente, mas conhecimento não é tudo. Aliás, Jesus resumiu a história em um único mandamento. Ama teu Deus, ou em 2, se você preferir. Mas os 2 são ao mesmo tempo um. Ama teu Deus sobre todas as coisas e deste mandamento dependem toda a lei e os profetas. Não precisa estudar muito, se deter a questões pequeníssimas, de minúcias. Deus não está muito interessado nisso. No final das contas, o que Deus quer saber é o quanto você o ama e ama as pessoas ao seu redor. É isso. Está lá Jesus nessa reunião, não porque Isaías, porque desde o Gênesis, o Apocalipse, cita Rabino e cita Talmud e vai daqui para lá. De repente, irmãos, acontece uma coisa na reunião que faz com que Jesus pare, faz com que Jesus deixe de dedicar energia e atenção àqueles doutores, e ele se volta para aquela cena lindíssima de gente, muito provavelmente indouta, simples, do povo, que sem conhecer teologia, sem conhecer minúcias da lei, entendeu a mensagem. Presta atenção. Uma coisa é conhecer muito da letra, outra coisa completamente diferente é entender a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho, de uma vez por todas, é de que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho. E me parece que aqueles homens que olharam para aquele paralítico, perceberam o drama e a dor dele, se compadeceram dele, tentaram passar por entre a multidão, estava cheia a casa, porque, imagine, quanta gente interessada em cura e pouco interessada em Jesus. Você sabe fazer a distinção, não? Sabe? Pois é. Muita gente naquela reunião, esperando um toque de Jesus. Mas aqueles homens, então, se deparam com aquela grande multidão ali. Nós vamos fazer uma estratégia. Vamos subir no telhado.
Imagina que foi difícil, não foi? Subiram 4, ou subiram 2, depois 2 colocaram o paralítico e puxaram, talvez com alguma corda. Não se sabe exatamente como, mas eles fizeram um caminho onde não havia caminho. Ouviram onde é que Jesus estava, em qual canto da casa. Abriram o telhado. E o paralítico desceu. Aí Jesus se comoveu com aquilo. Ele parou a reunião, vendo-lhes a fé. Ele disse para o paralítico: os teus pecados são perdoados. Bom, maravilha. Mas talvez o paralítico tenha pensado: muito obrigado, mas eu não estou por essa razão aqui. Eu agradeço muito que o Senhor tenha me perdoado os pecados, mas eu vim aqui porque eu sou paralítico e eu quero andar. Eu imagino que ele deve ter pensado aquilo. Mas, queridos, tem coisas assim muito interessantes nessa história que a gente precisa aplicar à vida da gente. Tem muitos ensinamentos aqui que são maravilhosos. E o primeiro deles é o seguinte: às vezes a gente não tem condições de chegar até Deus. Muitas vezes são os braços, as pernas e as orações e os serviços de outros irmãos que nos conduzem à presença de Deus. Diga assim para a pessoa que está ao seu lado: nós precisamos das pessoas. Todos nós. Eu, inclusive, que sou pastor, está aqui minha esposa também. Todos nós. Precisamos uns dos outros. Um ao outro ajudou e disse: esforça-te. Melhor é serem 2 do que 1. Porque se um tropeçar, o outro, escuta, levanta e vamos juntos. E tem fases da vida da gente, tem épocas da vida da gente, situações tão críticas e dramáticas, que a gente não consegue andar sozinho. Por isso mesmo é que eu ouvi o pastor dizendo: minha irmã, tão longe, conheci você em janeiro, em outubro, cheguei em outubro, janeiro, 20 anos atrás. Agora você está aqui, vamos acorrentar ela aqui, vamos acorrentar ela aqui, porque aqui é a casa de Deus, esse lugar está cheio de gente de Deus, e aqui é lugar de gente de Deus ser feliz para a glória de Deus juntas. É possível haver comunhão com Deus sem igreja? É, mas é incompleto. Porque no momento da dor e no momento da tribulação, esses homens e essas mulheres serão a família para você, que está longe de você, que por várias razões não pode estender as mãos para você. Por isso é que eu amo igreja. E por isso é que Deus me fez apaixonado por gente. Gente como a gente. Por que Jesus veio? Jesus veio para possibilitar subidas ao telhado, para abrir caminho onde não há caminho, no nome de Jesus. E para isso ele vai usar gente como você, como eu, cheio de pecado e defeito, mas que ele ama. Que ele quer usar. Irmãos, esses homens ilustram perfeitamente o que é uma igreja. Perfeitamente. Não somos nós, a igreja, que fazemos o milagre, mas somos nós os responsáveis por preparar o ambiente, por preparar o caminho, por possibilitar que isso aconteça. Nós somos os responsáveis. É nossa missão. Ai de mim, se não fosse a igreja de Jesus. Ai de mim se não fossem os homens e mulheres de Deus que passaram pela minha vida, que me estenderam a mão, que me colocaram na presença de Jesus. E como tem muita gente que não me conhece, eu vou contar um pouquinho para você como foi a minha história. Está registrado num DVD que eu tenho para oferecer para você, que você pode dar de presente para alguém.
Mas a minha história começa dentro de uma igreja metodista. Eu fui criado no Evangelho, desde que eu me entendo por gente. Minha mãe me levava aos cultos. Meu pai era ecônomo da igreja metodista, que é uma espécie de diácono que cuida da parte administrativa. Meu pai se converteu no Exército da Salvação, lá em São Paulo. E ele me conta que uma vez ele tinha perdido o passe do bonde. Quem é que é da época do bonde da cidade de São Paulo aqui? Tem alguém aqui que dessa época conheceu? Meu pai era dessa época do bonde, tinha bonde em São Paulo. E diz ele que entrou no bonde com a fardinha do Exército da Salvação. Alguém já viu o fardado assim, com aquela farda do Exército da Salvação? Eles passavam com um caldeirão pedindo oferta. E meu pai era muito correto, um menino assim de ouro. E aí ele perdeu o passe do bonde. E cadê? Meu Deus, ele pensou, vou dar um péssimo testemunho agora. O que eu vou dizer para o cobrador, né? E aí ele abaixou assim, começou a orar e começou a chorar diante de Deus. Quando ele abriu os olhos, irmãos, estava lá um passe de bonde nos pés dele. E aí ele preservou o seu testemunho. Isso para ilustrar que eu fui criado em casa de gente crente. Mesmo. Minha mãe era e é uma mulher de oração. Intercedeu e clamou a Deus pela minha vida, pela vida dos meus outros 2 irmãos. E eles vieram de uma condição bastante humilde, bastante dificultosa. Venceram na vida, prosperaram muito, mas vieram de uma condição muito simples. E eles pensaram em dar aos filhos o melhor. E meu pai tinha um emprego numa companhia que fazia tintas, ele era uma pessoa realmente muito dedicada e prosperou. Cresceu, e nós tínhamos uma estabilidade muito boa, mas a minha mãe, influenciando o meu irmão mais velho, decidiu comprar um sítio no interior do estado de São Paulo. A família se mudou toda para lá, e eu perdi o contato com o meu pai. Eu sempre gosto de dizer isso no meu testemunho, que é uma coisa assim muito forte que me marcou, né? Será que nós temos aqui algum palmeirense? Tem? Levanta a mão assim bem alto. Isso, Deus abençoe para baixar, Deus abençoe, Deus abençoe. Muito bem, né? Eu aprendi a ser palmeirense com meu pai, né? Recentemente nós somos campeões, viu, irmãos? E nós estamos numa franca campanha para ganhar o Paulistão já, né? Vai muito bem, obrigado. Mas eu sou palmeirense por causa do meu pai. Meu pai era palmeirense. E a coisa mais gostosa era ir aos jogos do Palmeiras e outros jogos com ele. Meu pai, onde tivesse uma pelada de futebol, meu pai estava. E era gostoso porque ele, não sei se você se lembra, nos estádios, naquela época, né? Eu tenho 42 anos, então é naquela época já, né? Que tinha aquele amendoim de casquinha. Então meu pai comprava amendoim de casquinha, tirava o amendoim da casca grossa, e depois tirava a casquinha vermelha do amendoim, assoprava e me dava. Não é doce isso? E era maravilhoso ir com meu pai assistir os jogos do Palmeiras, e ele foi para mim uma grande referência. Meu pai me ensinou inglês em casa. Quando eu tinha 7 anos de idade, a gente falava inglês o dia todo, e eu aprendi a falar inglês. Meu pai não tem faculdade, não fez faculdade, mas uma pessoa assim, de altíssima competência e integridade. E também minha mãe, de uma condição muito humilde, encontrou-se com ele na igreja metodista em São Paulo. Os 2 se casaram e decidiram dar aos filhos o melhor. E quando o meu pai e minha mãe compraram o sítio para o meu irmão mais velho, eles decidiram que nós tínhamos que nos mudar de São Paulo para o interior. E foi muito ruim para a minha mudança, porque eu fiquei longe dos meus amigos, longe da minha cidade, mas o mais difícil, mais complicado, eu fiquei longe do meu pai. Foi muito difícil ficar longe dele. Isso me trouxe muitos danos para a alma, muitos danos para o coração. Isso me transformou num rapaz muito solitário. Na época, eu tinha gosto
por rock and roll. E eu andava assim de roupa preta, era cabeludão, e era assim bem esquisitão na época, né? Se você ver uma foto daquela época, você vai se assustar, meu irmão. Eu era esquisito. Mas no interior não tinha muito menino que gostava de rock. Então eu fiquei desambientado, fiquei sem amigos. E eu sentia demais a falta do meu pai, sem amigos e tal, aquela coisa toda. Muito deprimido, até que eu consegui um amigo, um único amigo, se chamava Guilherme. E nós tínhamos um apelido, porque o Guilherme era mais esquisito do que ele, conseguia ser mais um pouco. Eu era o monstro e ele era o morto. Eram os nossos apelidos, monstro e morto. E o Guilherme um dia apareceu, dizendo, estou fumando maconha. Aí eu disse para ele, não, eu já fumava maconha em São Paulo. Eu não queria perder o único amigo que eu tinha. Era o meu único amigo. E aí, então nós começamos a fumar maconha juntos. E o Guilherme tinha um cachorrinho chamado Bambam. E nós compramos assim um tanto de maconha, guardamos, e o Bambam achou. Aí o Bambam espalhou maconha assim pela casa toda. Assim. Aí o seu Wilson, pai do Guilherme, achou a maconha. Nós fizemos uma reunião. Nessa reunião de família, o meu pai não estava. Sabe onde é que estava meu pai? Estava trabalhando em São Paulo. Tem uma frase muito boa que eu gosto de um autor chamado C.S. Lewis. Preste atenção na frase. C.S. Lewis foi quem escreveu as Crônicas de Nárnia. Então a frase é a seguinte: não tome decisões que levem você para longe das pessoas que você ama. E esse longe, preste atenção, hein? Não é um longe geográfico, não, hein? Só. Porque às vezes, como tem aqui nos Estados Unidos, tem o full time, o part-time e o more time. Não é? Então, às vezes, você está lá, mas você não está. E preste atenção no que eu vou dizer, querido. As melhores coisas dessa vida não custam nem um centavo. São de graça. Deus me deu a oportunidade de pastorear junto com outros 12 pastores. Eu sou um dos pastores auxiliares de uma igreja que fica no Recreio dos Bandeirantes, lá no Rio de Janeiro. Eu moro a 3 quadras da praia. A melhor coisa que acontece é quando eu tenho um tempinho para pegar minha filha Sofia, que tem 5 anos de idade, aí eu fico fazendo nada com ela ali no calçadão da praia. Ela me beija, ela olha o mar, ela anda ali na areia. Melhor dia para a praia é segunda-feira, porque não tem ninguém. E eu adoro praia deserta. Não gosto de bagunça nem de muvuca. Só para estar com a minha filha. E às vezes a gente passa a vida inteira correndo atrás de nada, perdendo as melhores oportunidades com as pessoas que a gente ama. Então seja sábio, minha irmã, e fique junto de quem te ama, fique junto de quem você ama, no nome de Jesus. E aqui está uma família mais uma vez. Sua família está longe? Então você já achou uma família aqui nesta casa, no nome de Jesus. Já achou. E longe de meu pai, eu me envolvi com drogas. Ele não estava na reunião. O Guilherme parou de usar drogas e eu continuei. Com 15 anos eu conheci a cocaína. Fiquei completamente viciado. Fiquei internado em clínicas caras e tudo mais. Até que com 19 anos de idade, meu pai me pediu para que eu fizesse um exame. E o exame veio positivo para HIV. Eu tinha só 19 anos de idade quando eu descobri que eu tinha AIDS. E foi, sem dúvida nenhuma, a pior notícia que nós recebemos. Sem dúvida nenhuma. O meu pai disse assim para mim: meu filho, se houver um remédio
qualquer lugar do planeta Terra, em que eu tiver que vender todo o patrimônio que nós conquistamos, eu vou vender tudo e vou comprar para você, filho. Eu lamento muito que tenha acontecido. Você esteja doente. Lamento muito que as coisas tenham tomado esse vulto, essa forma, essa direção, filho. E foi muito duro para ele. E claro que também foi muito duro para mim, eu era um menino. Naquela época, o ano era 1989, havia apenas pesquisas sobre medicamentos possíveis e prováveis. Não tinha remédio. E a imagem que a gente tinha da AIDS era a imagem do Cazuza, morrendo de AIDS. Foi quando Deus levantou pessoas, queridos, que me colocaram na presença de Jesus. Meu pai era uma pessoa inteligentíssima, eu digo, era, porque Deus o levou. A idade da morte de meu pai é a idade da minha filha Sofia. Minha filha tem 5 anos. 5 anos atrás, no Dia dos Pais, meu pai fez uma saída assim para a gente nunca mais esquecer, porque todo Dia dos Pais é o dia que Deus o levou. Ele partiu para a glória. Mas antes dele partir, ele me viu salvo e liberto e ministro do Evangelho para a glória de Jesus. Mas foi alguém que me colocou na presença de Jesus. Eu não fui sozinho. E a gente precisa dessa gente. Gente, amem o pastor de vocês. Amem a igreja de vocês. Não se iludam com a igreja tal, porque nossa igreja tem 4.000 membros, e daí? Sabe o que isso significa diante de Deus? Nada. Você acha que é mais importante uma igreja de 2 do que uma igreja de 2.000 para Deus? Conversava agora com o irmão Ronald ali. Irmão Ronald, se a pessoa menos iletrada do planeta Terra, a mais humilde e a mais simples, tivesse vindo ao mundo apenas para salvar uma alma, qual alma? A alma do filho dele. Estava viciado em heroína aqui pelas ruas dos Estados Unidos. Ele foi para o Brasil, Deus o libertou. Esse menino está completamente livre, limpo para a glória de Deus. Faz seminário lá no Brasil, é chamado para ser ministro do Evangelho. Eu fiz essa pergunta para ele, qual valor teria essa pessoa assim mais simples, que não soubesse ler, analfabeta, mas que Deus tivesse colocado no mundo para salvar seu filho? Qual o valor dessa pessoa? Então não se iluda. Deixa eu dizer a você qual é a melhor igreja da terra. A melhor igreja da terra é a sua igreja, no nome de Jesus. É o lugar onde tem gente que vai ajudar você a caminhar. Essa é a melhor igreja. É a sua igreja. Ame o seu pastor. Ame a sua igreja. Igreja é essa coisa singela, irmão. De um comer com o outro, de um estar com o outro, de um levantar o outro. O resto é só número e quantidade. É só estética. Que Deus vê são coisas de outra ordem. Deus vê de um outro jeito. Não está interessado em doutor. Ele não está nem aí para doutor. Ele está olhando para a singeleza da compaixão e do amor de 4 que se compadeceram de um paralítico. Isso é o que interessa para Deus, querido. É isso. Então, essa gente que me ajudou a caminhar, me comunicou o Evangelho. E eu fui para ser curado de droga, eu fui para ser curado de AIDS, mas antes eu fui curado das piores doenças que repousavam na minha alma. É por isso que aquele paralítico é ministrado na maior necessidade que ele tem, que ele nem sabe que tem.
Às vezes a gente pensa que a maior dificuldade, o maior problema nosso é tal, mas Deus está vendo outras coisas. Outras. Precisam ser tocadas e tratadas, e talvez a paralisia, ou as paralisias, as lepras, as incompetências, os fracassos, são eles os instrumentos que Deus usa para nos trazer para junto dele. Então, no final das contas, ter sido portador do vírus da AIDS para mim foi uma bênção. Porque talvez se isso não acontecesse, eu nunca tivesse conhecido a Jesus. E aí eu fui para perto dele. Fui para uma casa de recuperação. Simples, simples, simples. Eu fiquei num centro de tratamento que custava 2 salários mínimos e meio por dia, no ano de 1988. Era muito dinheiro. Nesse centro de tratamento, nessa casa de recuperação, nem centro de tratamento, porque não tinha profissional de saúde. Custava um salário mínimo por mês para os que podiam pagar. E foi lá naquele lugar simples que eu conheci Jesus, que é exatamente quem ele diz que é. Ele é Deus encarnado na forma de homem, aleluia, que se revelou e se manifestou aos homens em graça, em amor, em misericórdia. Por isso é que eu estou vivo, irmãos, porque eu estava doente de AIDS. Eu estava com pneumonia grave, cheio de ferida pelo corpo, eu estava magro, morrendo, mas eu me entreguei para Jesus e hoje eu estou vivo. Passaram 23 anos, eu estou vivo hoje para a glória de Deus. Jesus me tocou. Quer tocar você? Nesse lugar aqui, ó, que ele está passando. Deus impediu que a doença evoluísse, apesar de eu continuar portador do vírus. Não é interessante isso que Deus faz, né? Às vezes alguém diz, pastor, Deus vai completar a obra, né? Curando o Senhor, né? Aí eu digo, puxa, é mesmo, né? Deus pode me curar. Mas até agora eu não consegui encontrar ainda, irmãos, alguma obra que Deus faça incompleta. A gente é que acha que está incompleta. Será que a obra de Deus é incompleta, por exemplo, em Paulo? Porque Paulo só tem um espinho na carne. Deixa eu dizer a você como é que era o espinho na carne de Paulo. Paulo disse que era uma coisa assim difícil, porque era um mensageiro de Satanás que os bofeteava. Não é o pastor Daniel Camaforte que está dizendo, não. É Paulo, o apóstolo, que está dizendo. Espinho na carne dele era um mensageiro de Satanás que o esbofeteava. E o esbofeteava para que ele ficasse bem humildezinho por causa da excelência das revelações que ele recebia. Ele orou a Deus e disse, Senhor, não vou tirar a espinho da tua carne, que a minha graça te basta. Você acha que a obra de Deus é incompleta na vida de Paulo? A gente fica achando, né, que Deus vai completar a obra quando aquele problema tiver resolvido. Preste atenção, talvez aquele problema seja a forma principal pela qual Deus coloca você na presença dele todos os dias, no nome de Jesus. Essa fraqueza aí que você carrega. Uma bênção. Mas Deus então me deixou o vírus, mas me deu uma esposa, que é essa moça ali bonita, que aceitou casar comigo, né? Que não sou tão bonita assim, ela é mais, né? Nós estamos casados há quantos anos já, meu? 19 anos, né? Se eu dizer a ela e perguntar a ela para não errar. Não dizer não. Nós temos uma filha que se chama Nicole, que é completamente saudável. Tem 17 anos e está fazendo cursinho para ser médica, para a glória de Jesus. Está lá no Rio de Janeiro. Que apesar de eu ser portador do vírus da AIDS, Deus, apesar de a minha esposa ter engravidado num acidente, ela não se contaminou. A Nicole não se contaminou. E para completar o pacote, igual o pacote de viagens aqui para Orlando, veio a Sofia.
É uma pena que a Sofia não esteja aqui, porque ela estava chorando de frio, mas é uma mini Simone, assim. Às vezes, você tem a impressão de que a Simone encolheu quando você vê a Sofia. É igual, completamente igual. Mas é isso o que Deus fez na vida da gente. E que pode fazer na sua, irmão, irmã. Pode fazer agora aqui. No nome de Jesus. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Não sei se alguém pode me ajudar com alguma melodia, se possível. Em nome de Jesus. Tanto quanto Jesus passou por aquelas aldeias todas, onde chamou a atenção daqueles doutores, o mesmo Jesus está passando por aqui agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Nessa reunião aqui singela, Jesus está passando, queridos. Jesus está passando. E Ele é Deus. E todo o poder e toda a autoridade foram dadas a Ele. Não há nada que Ele não possa. Ele pode todas as coisas. Nós gostaríamos de ministrar sobre a sua vida hoje. Está passando por aqui nessa noite, neste lugar. Se você gostaria que nós orássemos pela sua vida, se Deus ministrou seu coração, e se você tem uma dor, uma dificuldade, se você tem uma enfermidade, uma circunstância, que você precisa de um toque de Jesus. Ou, quem sabe, nesta noite, Deus está chamando você para um toque de cura, de restauração. E Deus ministrou assim de uma maneira muito clara a tua alma, ao teu entendimento, ao teu coração. Você gostaria que nós orássemos pela sua vida? Você quer que a gente ore? Levante a sua mão assim. Nós vamos orar por você. No nome de Jesus. Deus falou com você de maneira especial nessa noite. Levanta a tua mão assim. Seja qual for o motivo. Agora eu vou pedir a você que levantou a sua mão, que olhe para mim, levante do seu lugar e venha aqui à frente, no nome de Jesus. Eu vou pedir para minha esposa orar por você. Vem cá. Chega aqui para a gente orar. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Eu me senti tão à vontade aqui nessa igreja que eu vou pedir a permissão ao pastor para pedir aos irmãos que levantem os que ficaram sentados e dê as mãos. Daniel falou sobre família. Eu sei que tem muita gente que está longe do filho, longe do marido, longe dos pais. E nós, corpo de Cristo, nós somos uma família, né? Então, dê a mão em quem está do seu lado, quem está mais próximo. Nós vamos estar orando, intercedendo, porque eu sei que o Senhor grandes coisas fará aqui, né? Quero que você esteja colocando agora a vida do seu filho, a vida da sua família, a vida do seu esposo, da sua esposa. Quero que o Espírito traga ao teu coração
a certeza de que Deus quer abençoar toda a sua geração. Que você possa contemplar agora pela fé seus filhos, seus netos, seus bisnetos, todos eles recebendo a bênção do Senhor, todos eles adorando e servindo ao Senhor. Imagina você sentado aí, velhinho, e vendo seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Essa é a bênção do Senhor para nós. É uma bênção que se estende às nossas gerações. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus querido, louvado é o teu santo nome, Pai. Senhor, desde que entramos aqui na tua casa, Senhor, do começo do culto até agora, o Senhor tem nos tocado, nos presenteado, falado conosco, Senhor. Quantos de nós, ó Deus, chegamos aqui, cada um com uma pergunta, cada um, ó Deus, com uma dúvida, e eu tenho certeza que muitos aqui, Pai, o Senhor já respondeu. E aqueles, ó Pai, que ainda não receberam a resposta, que durante essa semana, o Teu Espírito Santo, que convence, possa estar dando a resposta, Pai. Mas nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos abençoou como corpo, como família, Pai. A Tua igreja santa, a Tua igreja amada, é família, Senhor. E, ó Deus, em nome de Jesus, que nenhum de nós, ó Pai, venha estar com um sentimento de solidão, venha se sentir triste, venha, Deus querido, se sentir só. Porque o Senhor nos trouxe, ó Deus, para este lugar. O Senhor nos presenteou com a igreja amada, com a Tua noiva, Deus querido, que está sendo preparada pelo Senhor. Deus, muito obrigada pelas vidas que estão aqui, Senhor, neste lugar. Muito obrigado, Deus da glória. Senhor, retira toda tristeza. Retira, Senhor Deus, toda angústia. Retira, Senhor Deus, toda dor. Senhor, em nome de Jesus, toda mágoa, Senhor. Traz um renovo, Deus querido, nesta noite, no meio do Teu povo. Traz um renovo, Senhor. Dos pés à cabeça, Senhor, que suba o renovo do Senhor. Ó Deus querido, abençoa, Senhor da glória. Olha, Deus, nós temos as nossas famílias, ó Pai. Às vezes um filho que ainda não está na Tua presença, às vezes a esposa, Senhor Deus, que está abatida, ou o marido, Senhor Deus, que perdeu a fé. Mas nós queremos Te pedir, Senhor, que eles sejam tocados pelo Senhor, porque a Tua palavra diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado. É o Espírito Santo que convence, Pai. Então nós confiamos, ó Espírito Santo amado, que o Senhor trabalhe nesses corações que estão longes e abatidos, que estão se esfriando, que não têm certeza do que estão fazendo, que estão tomando outro rumo na vida. Traz de volta, Senhor, para o Teu aprisco. Traz de volta, Senhor, para o pasto verdejante, Senhor. Essa noite, Deus querido, louvado é Teu santo nome, porque nós estamos aqui, Senhor, ó Deus querido, nos pastos verdejantes, ouvindo, Senhor, a Tua palavra, nos alimentando, Senhor, da Tua palavra, bebendo, Senhor Deus, dessa alegria, dessa comunhão, Senhor da glória. Senhor, e na palavra que Daniel leu, aqueles amigos, ó Pai, subiram com o paralítico, Deus querido. Senhor, louvado é Teu santo nome, porque na minha vida eu tenho amigos, ó Pai, que são como aqueles amigos que fizeram de tudo, Senhor Deus, para o paralítico estar perto de Jesus. E isso não tem preço, Senhor. Isso, Senhor Deus, a prata, o ouro não compra, Senhor. Deus, muito obrigado, porque na Tua igreja, Senhor, nós temos a oportunidade, a graça de encontrarmos amigos, ó Pai, como estava ali na palavra, Senhor. E que possamos também ser homens, sermos, ó Deus, amigos assim, com um coração, Deus, cheio de amor, disposto a ajudar em todo o tempo, Senhor. Louvado é Teu santo nome, Pai. Abençoa o Teu povo neste lugar e continua a operar aqui, Senhor, os Teus sinais, os Teus prodígios e a Tua maravilha para todos sempre. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos. 'Vamos aplaudir a Jesus, irmãos. Oh, Deus. 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 'Vamos apl
Pastor querido, podem sentar, irmãos e irmãs. Nós já vamos passar a palavra ao pastor. Sim, nós temos, irmãos, o material com o testemunho completo. Eu tenho também uma entrevista que eu fiz com a Cissa Guimarães. Quem é que lembra aqui da Cissa? Um programa chamado Viver com Fé. É uma entrevista bem bacana, nós fizemos dentro da nossa igreja, lá em Vila Joaniza. A produção transformou a igreja num estúdio e ela é bem bacana para evangelizar. Então, você pode dar de presente para alguém. E tem também uns DVDs, uns CDs de áudio. Então, se você levar os 2 DVDs, eu vou te dar de presente um CD de mensagem, tá bom? É isso, pastor. Muito obrigado, irmão. Obrigado, queridão. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilha. Estamos terminando com o coração cheio de gratidão. Vamos fazer aquela, ao sair daqui, nós vamos sair, vamos cantar aquela musiquinha, vamos fazer a banda, depois a gente tem a bênção apostólica aqui e o amém tríplice. Não esqueça desse nosso encontro de casais. Eu quero convidar o Gerson e a Rosa para fazer os avisos aqui, legal, do encontro de casais nesse final de semana. Não haverá culto aqui, então, no domingo próximo. Então, você deve continuar lendo a palavra de Deus, a Bíblia. Em um ano, você vai ganhar tempo. Se você ler no domingo, você que não é casado, você vai ler. Vamos lá, gente. Pessoal, tá aqui, ó. Fico feliz de deixar a Rosa fazer, então. Meus amados, no próximo sábado, nós teremos nosso 13º encontro, no domingo. Nosso 13º encontro de casais. Nós estamos contando com a presença de todos os casais aqui da nossa igreja. Eu peço, por gentileza, que os irmãos que ainda não confirmaram estejam confirmando comigo, mesmo que não tenha condição ainda hoje, não veio preparado para efetuar o pagamento hoje, não tem importância, mas eu preciso da confirmação do nome. Se caso a pessoa não estiver preparada, pode me dar até no próximo domingo. Mas a confirmação eu preciso, porque eu tenho que passar a quantidade de números para o restaurante, tá bom? Nós vamos estar lá como nosso preleitor, o pastor Francisco Isidoro. Ele vai estar conosco no sábado, lá em Pensilvânia, no dia 15. E no dia 16, conosco, vai ser no restaurante, lá em Nurque, no Boi na Brasa. Só preciso da confirmação. O endereço, tudo bem, mas tem no programa. E todo mundo recebeu o programa. Quem precisar de algum programa para poder dar para alguma pessoa, convidar o amigo, eu ainda tenho alguns programas aqui na minha mão. Programa não, convite. Na minha mão, pode me procurar no final que eu dou para vocês, ok? Ah, ok. Pastor está com a cabeça boa. Ele esquece das crianças todo domingo, mas está aqui, babysit. Ok, quem precisar, as mamães que têm crianças pequenas e precisa de auxílio, de uma ajuda, do babysitter, por favor, fale conosco também, que com certeza vocês vão ficar lá, mas vão ficar despreocupados, porque vamos ter pessoas competentes para poder estar tomando conta da joia preciosa que o Senhor confiou a vocês, porque na verdade é tudo dele. Uma outra coisa um pouquinho diferente agora, não tem nada a ver com... Só estou aproveitando a deixa aqui. Não tem nada a ver com o encontro de casais. Na nossa escala de limpeza, o nosso encontro seria hoje, mas como o pastor Francisco não podia estar hoje, nós tivemos que fazer uma mudança e mudamos para o próximo domingo. Então, nós queríamos só que os irmãos, eu não sei se todo mundo observou o boletim de hoje, a pessoa que estava escalada no próximo domingo estaria hoje. Só porque às vezes a pessoa está com boletim, mas às vezes não observa. Eu não sei se vocês observaram. Então, por gentileza, quem estaria no próximo domingo vai estar hoje. Tá bom? E se precisar de ajuda, conte conosco também. A gente pega no veco e ajuda também. Vamos lá, banda. Fique de pé. Vamos terminar esse momento, depois de ouvir essa palavra, sobre ânimo, sobre auxílio, sobre ombro, sobre fraternidade, família, dizendo assim, que nós chegamos aqui para encontrarmos. Ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você Feliz, com você também, em comunhão, adoramos ao Senhor. ao chegar aqui, neste lugar, encontrei você feliz, com você também, em comunhão, adoramos ao
abençoe os nossos visitantes, que a graça do Senhor possa acompanhar a sua vida. Renata, outros mais, Deus abençoe muito vocês que estão conosco, que estão vindo, que Deus possa continuar movendo o coração de vocês para estar perto da família de Deus, como foi pregado aqui nesta noite. Abra a mão assim, recebam a bênção apostólica para esta semana de labuta, de trabalho, de afazeres. Independente do que vai acontecer nessa semana, Deus vai estar com você, querido. Creia nisso, na promessa do Senhor Jesus, que disse: eu estarei com vocês todos os dias, até os fins dos tempos. Isso é promessa de Deus para a nossa vida. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito, seja com cada um de nós, filhos de Deus, hoje e para sempre. Amém. Alça a voz e cante. Digam todos graças a Deus. Que Deus vos abençoe abundantemente. Cumprimento seu irmão, diga Deus abençoe. Milka, família, irmã Rosa, Deus abençoe vocês. Pastor Daniel, Deus abençoe. Irmã Simone, Deus abençoe. Ronaldo, Deus abençoe vocês.